Agora. Não tava conseguindo colocar o som, gente. Consegui! Pronto! Que coisa maravilhosa! Agora sim! Tá tudo ok, tudo maravilhoso. Todo mundo respirando fundo aí. E como eu gosto de começar a minha live com uma oração, eu quero que todos vocês agora fechem os olhos pra gente fazer nossa oração, tá? Vamos lá? Respira fundo, deixa toda a adrenalina baixar, toda a correria do dia a dia de hoje amenizar, baixar. E agora, Espírito Santo de Deus, Pai maravilhoso, eu quero te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha através das minhas palavras, Pai. Se eu possa vir através das minhas palavras tocar o coração de cada uma das pessoas que estão aqui nessa noite. Cada pessoa que está aqui tem um propósito, tem uma razão pela qual está hoje nessa live, aqui, nesse encontro comigo. Então eu te peço, Senhor Jesus, visita os lares de cada pessoa que está aqui hoje. Visita a família de cada uma das pessoas que estão aqui hoje. Senhor, que o Senhor possa ouvir o que o coração delas estão clamando. Que o Senhor possa falar com elas através das minhas palavras. Que o Senhor possa me usar, dar-me sabedoria. Que a tua sabedoria venha sobre mim e que eu possa estar tocando o coração de cada uma delas. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Uau! Ai, que coisa maravilhosa! Tiana, Vera, Daniele, todo mundo aqui, gente, sejam muito, muito, muito bem-vindas. Bem-vindos à minha casa, ao meu lar. Hoje eu tô fazendo aqui a live no meu escritório. Esse aqui é o meu local que eu faço minhas meditações, que eu escrevo os meus textos, que eu gravo as minhas coisas, né? E eu tô abrindo as portas para vocês. E muito obrigado por vocês também estarem abrindo as portas para mim, tá? Bem, depois da nossa oração, eu quero fazer um acordo com você, tá? Esse acordo, eu geralmente faço toda live para que é uma forma que eu tenho de estar pedindo licença para entrar no lar de vocês, para entrar na casa de vocês, tá bom? Então vocês vão repetir junto comigo exatamente o que eu vou falar, tá? Eu vou dizer o meu nome, você vai dizer o seu. Eu, Shirley Caminha, me comprometo de corpo, alma e mente a estar totalmente imerso nesse momento agora, deixando todas as interferências de lado, todas as preocupações com as atividades que eu irei fazer no dia de amanhã ou depois daqui. E tudo aquilo que não fizer sentido para mim, eu vou colocar nas nuvens até que em um determinado momento se faça importante. Show de bola? Oi, Yolanda, tudo bem? Gente, olha só. Hoje nós vamos falar sobre fofoca. Eu anotei algumas coisas aqui que eu acho de extrema importância para que a gente venha falar. Então, só colocando aqui. Pronto. Pronto. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre esse tema, sobre a questão da fofoca, há poucos, vamos dizer assim, há poucos minutos, na verdade, alguém veio me falar sobre uma determinada história e eu falei, nossa, essa história cabe muito bem no tema que eu vou estar abordando hoje, que é exatamente
que saiu aí nas redes sociais, o pessoal falando sobre o casamento da Ivete, né? Que ela tá na casa da irmã, que de repente foi feita uma entrevista com o marido, ele não tocou no nome dela e tal. Olha só, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que todos nós temos altos e baixos na nossa vida, assim como também temos no nosso casamento. Então, você que é casado, você que é casada, eu não sei por que as pessoas elas ficam tão admiradas com uma situação como essa. Porque é uma pessoa influente? Porque é uma pessoa que está lá na mídia? Porque é uma pessoa que, de repente, no caso dela, ela é uma cantora, é uma artista, né? Enfim, uma celebridade. Mas às vezes isso acontece também com pessoas, por exemplo, da igreja, né? Que as pessoas querem, os pastores principalmente, passa muito por isso. Pessoas que querem rotular uma perfeição em alguém, busca ter uma expectativa na vida de alguém e com isso sai fofocando, sai contando uma coisa que ouviu, que nem sabe se é verdade para outras pessoas. Todo ser humano é igual perante ao Senhor. Todos nós somos iguais. Se temos 10 mil seguidores, 20 mil, 1 milhão, ou se não tem seguidor nenhum, todos nós somos iguais perante aos olhos do nosso Criador. Esse é o primeiro ponto. Sabe, meu pai, ele falava muito assim: se alguém vem falar de alguém para você, tenha certeza que essa pessoa também vai falar de você para esse alguém ou para outras pessoas. Então, se alguém vem me contar alguma história de alguém, a primeira coisa que eu faço é cortar, literalmente. Corto, falei, olha, não quero falar sobre isso, até porque essa pessoa não está presente, então assim, não é relevante para mim. Tá fazendo sentido para vocês? Fofoca é tudo, em tudo que nós fazemos, né? Nós sempre vamos ouvir pessoas falando de nós, sempre. Isso aí é básico, né? Que seja no trabalho, que seja em casa. Muitas vezes nós ouvimos até mesmo daquelas pessoas que nós mais gostamos e que nós temos um relacionamento mais próximo. Quer ver um exemplo? Você foi para um churrasco de família ou um aniversário de família. Você chega lá, sabe? Você está num momento muito bom da sua vida e de repente você tá mais magra ou então você tá mais feliz e aí as pessoas dizem, olham para você e dizem assim, nossa, mas você tá tão bonita, você tá diferente, você tá bem, né? E aí elas começam nos bastidores a dizer assim, tu já viu? Ela tá se achando, só porque ela perdeu tantos quilos. O que é isso? Fofoca. Ou de repente você está num momento não tão bom da sua vida e aí você chega nesse mesmo ambiente e de repente as pessoas dizem assim, nossa, mas você engordou, né? O que está acontecendo com você? Tô te achando estranha e tal. E aí, nos bastidores, essa mesma pessoa tá falando mal de você. Uma pessoa que é da família. E por que isso acontece? Porque quando nós estamos em um local de brilho, quando nós estamos em um local de destaque, nós estamos na vitrine. Nós estamos na vitrine da vida. Quando nós estamos na vitrine, as pessoas que passam, muitas delas, elas querem se inspirar naquela vitrine. Elas querem vestir aquela roupa que ela está vendo na vitrine, não é verdade? Ou de repente elas querem modelar, elas querem tirar o modelo daquela roupa para que elas possam fazer ou utilizar. Mas muitas pessoas, quando olham aquela vitrine e o fato dela não poder ter aquilo ali, o que ela faz? Ela joga pedra.
porque ela quer ver se aquela vitrine ela vai quebrar ou ela vai apenas trincar. E eu tenho uma coisa para dizer para você: se você não consegue conviver com a fofoca ou com a inveja, porque são irmãs, tá? A fofoca e a inveja, elas são irmãs. Eu só não vou dizer que são gêmeas, mas elas são parentes e são irmãs, e irmãs sim que convivem juntas. Se você não consegue conviver com isso, então deixa eu te dar uma sugestão. Evite postar. Evite postar coisas da sua vida pessoal. Evite postar de repente o seu esposo fazendo um jantar para você, fazendo uma surpresa de amor. Sabe por quê? Porque tem pessoas que pelo fato de não ter aquilo ali, ela vai criticar, ela vai falar mal, ela vai fofocar. E aí eu não acredito que a fofoca dela pode me fazer mal ou fazer mal a você. Mas sim, o comentário dela pode enfraquecer a tua luz, enfraquecer a tua coragem, enfraquecer a tua fé em você mesmo. Tá fazendo sentido para você? Pois é exatamente isso que muitas vezes acontece. Muitas vezes a gente tem um desempenho muito bom no trabalho. E aí eu quero lembrar aqui de uma situação que me aconteceu. Eu mudei de setor, mudei de departamento, na verdade. Eu fui promovida e passei de um setor para outro. Quando eu cheguei nesse setor, as pessoas que já estavam lá, elas começaram a me olhar meio que atravessado. Por quê? Porque eu busquei, e isso é uma característica minha, de fazer algo diferente, de inovar. Então, assim, para mim, o que transforma as pessoas é o conhecimento. O que transforma as pessoas é exatamente a gente trazer a consciência para elas de que determinado produto se faz importante ser utilizado porque vai trazer tais benefícios. Isso vai ser importante para a tua qualidade de vida. E eu estou falando aqui porque durante muitos anos eu trabalhei numa multinacional e essa multinacional, ela tinha vários departamentos e dona, vamos dizer assim, detenta de multimarcas. E o meu trabalho, um deles, era exatamente a divulgação, né, desses produtos, dessa marca e tudo mais. Então, assim, quando eu fui transferida para esse departamento e eu cheguei lá e vi as pessoas simplesmente vendendo normal, né? Falando do produto, indo até o cliente, fazendo a venda, eu percebi que existia uma oportunidade de educar os meus clientes, de mostrar para eles o porquê que eles precisavam comprar aquele produto. Então eu comecei a fazer palestras, eventos com eles e tudo mais. E isso começou a incomodar outras pessoas, porque eu comecei a ter resultados relevantes, comecei a ter resultados exponenciais de alavancar as vendas, né? Não só minhas e da minha equipe, mas da empresa como um todo. Então isso começou a incomodar essas pessoas. Então elas começaram o quê? A falar mal, a fofocar. Eu passei a estar em uma vitrine. E aquela vitrine, ela começa a chamar a atenção. E aí é o que eu falei. Alguns passam e querem modelar, querem se espelhar. Outros passam e simplesmente querem saber se aquela vitrine, até quando ela vai. Se ela vai quebrar ou se ela vai trincar. E quando isso acontece, muitas vezes nós nos enfraquecemos, nós ficamos nos sentindo incomodada pelo que as outras pessoas estão falando, e isso faz com que nós deixamos de ter sucesso em algo que nós estamos fazendo, não é verdade? Porque dói quando você sabe que você está fazendo o melhor, você está entregando o seu melhor e alguém está dizendo que você
tá fazendo aquilo porque você quer chamar atenção, ou então o que você está fazendo não está agregando, ou o que você está fazendo não é verdade. Faz sentido para você? Isso dói. E quando algo dói, o que é que nós fazemos? Quando a gente leva uma pancada e aquilo ali está inflamado, o que que acontece quando a gente toca que dói? A gente simplesmente tira a mão, não é verdade? Então, tudo que traz dor, tudo que traz desconforto, nós nos afastamos daquilo ali. O que eu tenho para dizer para você hoje é que você não nasceu para ter medo. Você não nasceu para se sentir incomodada com a fofoca de outras pessoas, com o comentário negativo de outras pessoas. Porque pessoas para chegar, para validar sinceramente e para dizer algo que vai te acrescentar, são poucas. Agora, pessoas para criticar, para falar mal, para dizer que faria melhor, tem muitas, não é verdade? E aí eu quero dizer aqui para vocês que tudo isso vai gerando algo dentro de nós que é o quê? Que é a mágoa, que é a tristeza, que é rancor. E tudo isso vai trazendo uma melancolia, vai muitas vezes fazendo com que nós chegamos até a uma situação de depressão. Nossa, Shirley, fofoca leva a depressão? Leva. Leva porque tem pessoas que infelizmente elas não estão o quê? Elas não estão blindadas. E por não estarem blindadas, elas estão fracas. E o comentário, as setas, sabe? As setas do maligno acabam nos atingindo. Eu quero que você entenda que sempre vai existir o bem e o mal. Vou dar um exemplo para você. Muitas vezes, muitas pessoas, na verdade, elas vão chegar para você e vão dizer assim: olha, eu te acho uma pessoa otimista, eu te acho uma pessoa elegante, inteligente, corajosa, íntegra, generosa. E aí ela vai dizer inúmeras características sobre você. Essas pessoas, elas te admiram. Mas vai ter um outro grupo de pessoas que vão dizer que não gostam de você pelos mesmos motivos. Acredite, é verdade. As pessoas que vão dizer que não gostam de você pelo mesmo motivo é porque muitas vezes, quando ela olha para você, ela enxerga em você um sucesso que ela não tem. Ela enxerga em você algo que ela gostaria de ter, mas que ela não tem. Tá fazendo sentido para você? Percebe agora porque que eu disse que a fofoca e a inveja, elas são irmãs e elas andam juntas, de mão dadas? Por isso. Porque essas pessoas que falam mal de você, elas têm, na verdade, inveja. E olha só, a inveja é algo que não foi de hoje, né? E até na própria Bíblia fala sobre isso. Vou ler um texto aqui para vocês que é o seguinte. Olha só, escuta isso. Está em Provérbios 16, 21. O sábio de coração é considerado inteligente. Quem fala com equilíbrio tem o poder de convencer os outros. Eu vou repetir para você. O sábio de coração é considerado inteligente. Quem fala com equilíbrio tem o poder de convencer os outros. Uma pessoa que é equilibrada, uma pessoa que fala bem dos outros, que admira, sabe, que valida outras pessoas, ela tem o poder de convencer. O que eu estou querendo dizer com isso é que ela também tem o poder de convencer pessoas do contrário. Em Mateus 16:10 diz o seguinte: a boca fala do que o coração está cheio.
Então as pessoas que têm inveja, as pessoas que fofocam, o coração delas está cheio de quê? O coração delas está cheio de mágoa, de rancor, de dores, de frustrações. E por isso elas precisam se alimentar de falar mal das pessoas, porque ela precisa trazer situações que se igualem ao que ela está passando. Tá fazendo sentido para vocês? Olha só, gente, eu quero que vocês me falem, que vocês façam perguntas aqui para mim, tá? Aline, Rayane, né? Vão fazendo as perguntas de vocês aqui para mim. E aí, eu acho muito interessante, porque tem uma frase que ela diz o seguinte: tem gente que é especialista em detectar as falhas dos outros, mas é míope para enxergar as próprias falhas. Forte, né? Tem pessoas que elas ficam buscando uma brecha, buscando aquela pessoa ela escorregar. Esses dias agora, tem alguns dias mais ou menos, que eu vi uma postagem de uma pessoa que eu tenho, não vou falar aqui o nome, mas que eu tenho grande admiração. É uma pessoa que me traz muita inspiração. E ela tem um coração, meu Deus do céu, assim, gigante. Eu conheço, eu sei, conheço ela, conheço a família, enfim. E eu vi ela vindo, né, a público, na verdade, se desculpar de algo que ela tinha dito, que na verdade ela não tinha tido a intenção de dizer daquela forma que algumas pessoas entenderam. E eu tenho certeza absoluta que ela não teve essa intenção, pelo que eu conheço do coração dela. Mas olha só como as pessoas elas são pequenas, né? Porque provavelmente isso foi dito aberto. Porque alguém que gosta de você, alguém que quer acrescentar na sua vida, ela vai no seu privado, ela vai no seu direct. Se é uma pessoa que é da tua convivência, ela tem até o teu número e ela vai lá no teu WhatsApp e ela chega para você e fala assim: olha amiga, você falou isso, isso e isso, será que não pode ter dado essa conotação? Enfim, se a pessoa vem abertamente, sabe por quê? Porque no fundo ela quer o palco, ela quer te repreender para todas as pessoas, não porque ela não concorda ou então de repente ela te ama e ela tá querendo que você corrija algo, mas sim porque ela quer chamar, trazer os holofotes para ela mesma. Mirley está perguntando como se blindar sobre a inveja e a fofoca. Não tem expectativa. Como se blindar sobre a inveja e a fofoca? Olha só, já tem uma pergunta aqui. Como se blindar contra a inveja e a fofoca? O primeiro ponto é o seguinte: não crie expectativa. Não crie expectativa nas outras pessoas. Eu falei há pouco que, olha, todos nós temos um propósito na nossa vida. Todos nós temos um propósito, temos uma missão na nossa vida. E se você quer seguir o propósito, se você quer fazer e ser quem Deus criou você para ser, não se incomode com a fofoca. Ela vai vir, mas saiba de uma coisa: talvez o comentário dela vai te levar para o lugar onde Deus quer te colocar. Talvez o comentário dela vai fazer com que as outras pessoas venham buscar saber o que você está fazendo, e aí você vai estar no local que Deus quer te colocar. Não crie expectativa. Mais perguntas aí? Vamos lá. Devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Por que devemos ter cuidado com o que nós falamos? Porque, primeiro, que as palavras têm poder. Segundo, que é bíblico, como eu acabei de falar para vocês lá em Mateus, que a boca fala do que o coração está cheio. Mas você já passou por alguma situação que você disse algo que não foi bom e que você teve que engolir aquilo? Pois é. Quando nós falamos algo positivo, algo bom sobre as pessoas, quando nós temos compaixão,
quando nós temos misericórdia mesmo dessas pessoas, não vamos ter problema para engolir, porque se é positivo, vai me fazer bem. Mas se eu falo algo negativo e aquela pessoa, ela vai contestar ou ela vai provar que ela tem razão de alguma forma e que aí nós tenhamos que engolir, isso vai fazer mal. Diga coisas boas e você será abençoado. Diga coisas ruins que você será o quê? Amaldiçoado. Se o invejoso, ele soubesse o mal que ele está fazendo a ele mesmo, ele jamais falaria de outra pessoa. Tá fazendo sentido para vocês? Olha só, eu tenho uma outra passagem aqui que eu quero ler para vocês, que eu acho ela é fantástica. Tá em Salmos 16:10, diz o seguinte: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e revigorante à saúde e à alegria de viver. Gente, mais uma vez aqui falando sobre o poder das palavras, sobre a importância da gente alimentar a nossa alma, a nossa mente. Antes de eu falar, o que acontece? Eu penso. Se antes de eu falar eu penso, está onde? Na minha mente. Tudo que está na minha mente, eu crio como uma realidade, como uma verdade absoluta. Então, se eu penso em coisas ruins, se eu penso em coisas negativas, eu falo coisas ruins, eu falo coisas negativas. E aí, isso não só vai trazer algo ruim para as outras pessoas, mas vai trazer maldição para mim também. Eu tô vendo aqui que a Noeli tá dizendo que tá fazendo sentido para ela, né? Vai mandando as perguntas e comentários de vocês que eu vou tirando aqui as dúvidas de vocês. O que os outros pensam que você reflete quem eles são, não quem você é. O que os outros pensam sobre você tem a ver com eles e não quem você é. Então, por isso, mais uma vez, não se incomode com o que as outras pessoas estão falando. A Karina está dizendo aqui, ó, essa semana mesmo eu falei de Jesus para uma menina. Falei do amor de Cristo, da verdadeira alegria que Ele nos dá. Mas ela disse que não queria Jesus. Karina, a palavra nunca volta vazia. Você fez a sua parte. Você disse, você lançou palavras positivas. Deixa eu te falar uma coisa, independente do que ela vai achar ou dizer, você já foi abençoada. Quando nós abençoamos alguém com as palavras, né, principalmente com a palavra de Deus, nós somos duplamente abençoados. Lembre sempre disso. E eu gosto de pensar da seguinte forma, que quando as outras pessoas pensam, né, sobre você, que era o que eu estava falando anteriormente, quando elas pensam que você é uma pessoa, por exemplo, alguém vai viajar, está viajando e posta que está em Paris, ou que posta que está de repente em um jantar com seu marido ou alguma coisa desse tipo, e a outra pessoa do outro lado diz assim, nossa, mas é metida, nossa, mas ela é isso, ela é aquilo outro. Isso tem muito mais a ver com ela do que com você. Tem muito mais a ver a dor de não poder estar fazendo aquela viagem, a dor de não poder estar num jantar com seu esposo, a dor de não poder ter o sucesso ou a luz que você tem. E se você, e aí eu tô falando para todos nós, inclusive para mim, se você algum dia comentou algo sobre alguém, deixa eu te falar uma coisa, repreenda você mesmo. Quando vier esse pensamento na sua cabeça, simplesmente repreenda, diga assim, está repreendido em nome de Jesus, e não fale, porque você vai trazer maldição para você mesmo. Se você é essa pessoa que se incomoda com o palco, com o sucesso das outras pessoas, tem alguma coisa errada com você. Isso é um sinal, sabe? E assim, falando com muito amor e com muito carinho e com muita compaixão, busque ajuda.
Busque ajuda, vá até outras pessoas, vá até profissionais que podem te ajudar, porque tem alguma disfunção, tem alguma coisa errada com você, tá? Tem uma pergunta. Tem uma pergunta aqui. Mila, o meu problema é que quando alguém fala de mim, eu fico sabendo, fico muito triste, não consigo me lidar bem com isso. O que fazer para não se incomodar com esses comentários? Peraí, repete aí a pergunta para mim. Quando as pessoas falam dela, ela fica muito triste, e o que ela pode fazer para não se entristecer com os comentários? Olha só, a Mila está fazendo uma pergunta aqui dizendo que quando as pessoas falam sobre ela, ela fica muito triste e ela quer saber como é que ela lida com relação a isso, né? Então, assim, o primeiro ponto é que você precisa usar da empatia. O que é usar da empatia? É você ter compaixão pela outra pessoa, ter um entendimento que aquela pessoa ela está fazendo aquilo porque você está incomodando ela de alguma forma. Tenha empatia, perdoe, simplesmente, Mila, perdoe essa pessoa, siga adiante. Você está no caminho certo. Alguém está falando de você? Você está no caminho certo. Saiba disso. Quando alguém diz assim para o mundo que você é uma pessoa de atitude, né? Que revela insegurança, tem pensamentos duros, cheio de estereótipo, isso está dizendo muito mais sobre essa pessoa e não sobre você. Então, simplesmente desligue, apague, esqueça o que ela está dizendo em relação a você e tenha compaixão. Gente, essa palavra é muito forte, compaixão, é eu ter paixão pelo outro. Como é que eu tenho paixão? Quando eu estou apaixonada por alguém, peraí, só um minutinho. Quando eu tenho compaixão pelo outro, quando eu estou apaixonada por alguém, eu vejo sempre o quê? O que essa pessoa tem de melhor. Por isso eu estou usando aqui a palavra compaixão. Tenha muito cuidado quando as outras pessoas falam de você e você se incomoda. Se está se incomodando, é porque tem alguma coisa errada com você. Reflita sobre isso. Existem duas coisas que podem estar acontecendo. Quando você fala algo que alguém se incomodou ou falou, ou ela não entendeu o que você quis dizer, e aí você precisa olhar como é que está a sua comunicação. Lembrando que a comunicação, quem direciona a compaixão, desculpa, gente. Quem direciona a comunicação é quem está falando, não quem está ouvindo. Deu para entender aí? O que eu falo, se não estiver claro, pode ser que isso deixe dúvidas para outra pessoa. Então eu preciso saber se está claro. Então vamos lá. Se você está se incomodando, tem cuidado. Se você está se incomodando com o que a outra pessoa diz, pode ser que você esteja com um problema de autoestima. Como é que está a tua autoestima? Como está a tua autoimagem? Já parou para analisar sobre isso? Como você está se sentindo? O que é autoestima? A minha autoestima é como eu estou me sentindo. Não tem nada a ver com beleza. Pense e reflita sobre isso. Acho que tem outra pergunta, né? Vamos lá. Antes de eu estar respondendo mais, eu quero dar algumas sugestões para vocês aqui. A primeira delas, eu até anotei aqui, a primeira delas, não dê tanta importância ao que os outros falam de você. Simples assim, não dê tanta importância ao que as pessoas estão falando. Viva de forma leve. O que se você tem consciência das suas ações, das suas atitudes, de como você está se vestindo. Olha só, quando eu vou colocar uma roupa, a primeira coisa que eu faço, quando eu olho diante do espelho, é perguntar para o Espírito Santo se aquela roupa está boa. Então, se eu sentir no meu coração que estava, pronto. Pode quem quiser falar, tá brega, tá feia, tá assim.
não me incomodo em relação a isso. Então, primeira sugestão minha, não se incomode com o que estão dizendo sobre você. Segunda, pratique a compreensão, ou seja, seja compreensivo com o outro, tenha compaixão da outra pessoa. Essa pessoa, ela precisa de ajuda. Terceira sugestão que eu dou, pratique sempre o perdão. Perdoe, simplesmente assim. Quanto mais, o que que Deus falou, o que que Jesus falou quando Pedro perguntou quantas vezes ele tinha que perdoar? 70 vezes 7. Perdoe. E tenha foco porque tudo que prende sua atenção torna seu mestre, ou seja, tudo aquilo que você demanda energia aumenta. Tá fazendo sentido para você? Ou seja, tudo aquilo que eu coloco o meu foco, aquilo aumenta de tamanho. Eu achei muito interessante esses dias, eu vi alguém dando um exemplo mostrando que quando você está caminhando em direção a algo, aquilo ali começa a ficar maior. Ou seja, eu estou numa estrada. Se eu estou numa estrada indo para um determinado lugar, à medida que eu vou me aproximando daquele local, daquela cidade, ela vai ficando maior. Ela está bem pequenininha, mas quando eu vou me aproximando, ela vai ficando maior. A mesma coisa acontece com o problema. Se você ficar olhando para ele, se direcionando para ele, ele vai ficar muito maior. Ulisses. Olha só, Ulisses está perguntando aqui. Ulisses. Quero muito não dar importância ao que os outros falam. Mas não consigo. Quer muito dar importância. O Ulisses está perguntando aqui assim, quero muito dar importância ao que os outros falam. Não quero dar importância ao que os outros falam, mas eu não consigo, né? Então, assim, a crítica é algo que nós precisamos trabalhar. Imagina vocês que... Você acha que tudo que você faz está correto? Está certo? Não. Assim como eu também não. Vocês acham que, por exemplo, eu não recebo críticas às vezes? Às vezes a pessoa fala do meu cabelo, vem me perguntar do meu cabelo. Ou tô aqui falando com vocês, tô vendo que o meu cabelo ele tá um pouco diferente de um lado e do outro. Fui eu mesmo que arrumei aqui, mas enfim, não consegui deixar simétrico. Com certeza alguém vai vir falar sobre isso aqui. Mas paciência, nós temos que entender, que compreender essas críticas. Porque, olha só, quando nós não caminhamos com os sapatos da outra pessoa, nós não conseguimos entender pelo que ela passou. Ela não conhece a tua história, Ulisses. Ela não conhece a tua história. Ela não sabe o que foi que você passou para chegar onde você chegou. Muitas pessoas não têm ideia, por exemplo, quando eu dou os meus treinamentos, muitas vezes eu dou treinamentos de 20 horas. Quantas horas eu fico em pé ali, meus pés doem, minha coluna dói, às vezes eu tô cansada, às vezes eu fico prendendo para ir no banheiro, ou seja, mas algo que eu faça e que aquela pessoa de repente não gostou, ela critica. Em outras palavras, o que eu quero dizer, as pessoas não sabem pelo que eu passei para estar ali. Então é exatamente isso, Ulisses. Tô aqui, meus bastidores aqui só me dando as perguntas que vocês estão mandando. Oi, Evelane! Olha aí, uma aluna maravilhosa, uma pessoa muito querida de Juazeiro, tá aqui, ô coisa boa. Gente, o que eu mais gosto vamos dizer assim, da internet, né, disso aqui tudo, é que aproxima pessoas que muitas vezes estão longe de nós e estão até em outros países, né? Coisa boa. Voltando aqui, uma outra coisa que eu queria ler isso aqui para vocês, que é uma passagem que eu coloquei aqui, peraí, deixa eu ver, pronto. Olha só, falei para vocês que a inveja, a fofoca é irmã da inveja, né? E elas andam de mãos dadas. Olha só o que tem na palavra de Deus.
Isso está lá em Mateus 27:17. Portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Versículo 18. Pois sabia que por inveja o haviam entregado. Gente, há quantos 1000 anos atrás, Jesus, por estar na vitrine, por estar brilhando, por fazer o bem, incomodou a tantas pessoas. Pessoas essas que começaram a fofocar, que começaram a falar mal dele, que começaram a levar isso para o imperador, para pessoas que eram autoridade, até o ponto de entregar Jesus por inveja. Judas, quando ele entrega Jesus, ele o amava? Sim, mas provavelmente ele tinha inveja de Jesus. Ele queria não ser como ele, e sim ter o que ele tinha. Olha o quanto isso é forte. Ana tá fazendo aqui uma pergunta, fala para mim. Quando fazemos de tudo por uma pessoa, ajudamos de todo jeito, e mesmo assim ela age com ingratidão e fala mal da gente para outras pessoas, como lidar com isso? Repete a pergunta aí para mim. Como lidar com pessoas que falam mal, mesmo nós ajudamos a ajudar? Pronto. Como eu posso lidar com pessoas que estão falando mal de mim e que eu estou fazendo de tudo para ajudá-la? Olha só, quando nós damos muita importância, né, para essa situação, nós estamos falando de nós mesmos. Aquilo está nos incomodando, ou porque o que ela está dizendo, nós no fundo acreditamos, ou porque existe algum problema que precisa ser trabalhado em nós, como eu falei anteriormente. A autoestima, a questão do perdão, não consigo perdoar, entendeu? Trazendo clareza para vocês. Quando alguém fala algo e que eu estou dando muita importância, ou eu estou deixando aquela vozinha dizer e eu acabo no fundo acreditando que o que ela está dizendo é verdade, ou eu estou precisando trabalhar algumas áreas da minha vida, principalmente a questão da autoestima. E mais uma vez, o que fazer com isso, Shirley? A minha sugestão é: procure um profissional, procure ajuda, se você não consegue lidar com isso, tá? Porque Deus nos fez com espírito de coragem e de ousadia. Muitas pessoas falaram de Jesus, muitas pessoas fofocaram, muitas pessoas tiveram inveja e por isso mesmo entregaram ele, como eu acabei de falar aqui. Mas Jesus não parou. Jesus sequer parou. E outra, Jesus foi um dos maiores estrategistas que a humanidade pode ter tido e ter visto. Quando ele curava alguém, ele dizia para essa pessoa: não conte para ninguém, não é verdade? Vá. E na verdade o que ele estava dizendo com isso? A neurociência explica que o não proibitivo, ele é indutivo do sim. É tipo mais ou menos assim: eu não vou esquecer tal coisa, aí você vai e esquece. Eu não vou, não coloca o dedo na tomada, a criança vai lá e coloca. Então quando ele dizia não faça, aquelas pessoas, elas propagavam todos os milagres, tudo que ele fazia. Gente, o que eu tô querendo dizer para vocês aqui é que não se incomodem com o que as outras pessoas estão dizendo de você. Se você tem clareza do valor que você tem, do propósito que você tem, se você tem clareza sobre isso, siga em frente. E outra coisa que eu quero dizer para vocês: não divida seus sonhos. Eu conheço pessoas que... E conheço pessoas... Não, isso aconteceu comigo mesmo. Sabe, de você... Quando você vai fazer uma viagem,
O que é que você quer? Você quer contar para as pessoas, na verdade, para compartilhar. Não é para se amostrar, não é para estar se achando, é para compartilhar com essas pessoas. Aí o que é que acontece? Começam a dizer assim, tomara que não dê certo, tomara que isso não aconteça, sabe? E aí essas pessoas, elas estão falando isso, e aí vem o poder das palavras, que vai enfraquecer a você. Então, só recapitulando aqui o que nós falamos hoje aqui. Hoje nós falamos como lidar com a fofoca. E aí eu falei sobre a importância de você ter clareza de quem você é, quais os valores que você tem, qual é o teu propósito, ter clareza do que o que você está fazendo é algo bom, é algo positivo, e que você precisa ter o quê? Compaixão dessas pessoas, tá? E ter compaixão significa o quê? Ser relevante, sabe? Relevar o que as pessoas estão falando, não trazer isso como um peso. Também falei sobre a importância de que se você está dando muita atenção a isso, isso vai criar uma dimensão muito maior. Quanto mais eu foco em algo, no problema ou no que seja, maior aquilo se torna e acaba me engolindo. Em outras palavras, se você ficar preocupado, se você está muito preocupado com o que a outra pessoa está dizendo, tem alguma coisa errada. Ou sua autoestima está baixa, ou você está incomodado enfim, você está acreditando no que aquela pessoa está dizendo. Então você precisa repensar, refletir, de repente até buscar ajuda para saber o que está acontecendo com você. E aí eu passei para vocês aqui alguns textos bíblicos mostrando que a inveja, ela é algo que não é de hoje, é algo que vem lá atrás, né? Há quantos mil anos atrás, até Jesus, que veio para fazer o bem a todos nós, ele foi vítima da inveja. Mas ele não se preocupou com isso e ele não parou, ele seguiu adiante. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus